que eu... a gente sabe que gosta de varia de tamanho de empreendimento, de um cliente para outro, enfim. Mas uma média de tempo para entrega do laudo de inspeção predial. Tem uma base de tempo assim, a gente pode ter essa referência? Certo. Como você mesmo disse, depende muito do tamanho do imóvel, da complexidade construtiva dele. Tem vários fatores envolvidos, né, nisso aí. O que a gente aponta, assim, via de experiência, né? Então, a gente está obtendo aí um valor entre 1 mês, no máximo 2 meses. Isso em condomínios bem extensos, a gente consegue tirar uma inspeção predial no máximo em 2 meses, certo? Existem alguns pontos que podem, digamos assim, atrasar ou acelerar uma inspeção predial. Um deles é a questão do próprio síndico, né? O síndico, às vezes, ele aponta a gente alguns defeitos que já são recorrentes e a gente já foca em cima daquilo para já, como é que eu posso dizer, já vir com a intervenção imediata nessa questão específica. Então, nesse sentido, por mais que exista essa questão do tempo, da morosidade de você entregar um laudo de inspeção predial, isso também não significa que a inspeção não esteja ocorrendo, digamos assim, em tempo que você está vistoriando o condomínio. A ideia é que, se você está ali, você tem que apontar os casos críticos e já ir propor, caso seja necessário, com urgência, uma intervenção, né? Então, nesse sentido, a gente indica 1 a 2 meses, mas que pode diminuir ou aumentar dependendo da condição. Eu falo assim porque, assim, ó, condomínio antigo, inspeção predial, né? Tem condomínio antigo muito grande, né? Hoje tem empreendimento com 30 blocos, mas é condomínio novo, também tem que ter inspeção, lógico. Só que um condomínio antigo hoje, 3 blocos, 3 torres, né, de 20 andares, né? Eu falo por experiência, por que eu faço essa pergunta? Porque eu já fui em visitar condomínios para ver a parte elétrica, a parte dos quadros, enfim, até bomba. E eu disse, não, eu estou para receber a inspeção predial. Está demorando um pouco, e já faz 1 ano e meio, o cara não entregou. Está aí 1 ano, 9 meses para entregar uma inspeção predial. E isso com uma visita 1 vez por semana, ou às vezes 1 vez por mês. Até veja essa questão, eu acho que você demora a entregar, quando você vai entregar, eu acho que ela já está num prazo, um tempo para ser refeita pelo próprio prestador de serviço daquilo ali. Não é que ele vai dizer que a meta é 3 meses, mas uma média, 6 meses já está até muito, né? Vamos pela sua experiência, né? Eu digo assim, que 6 meses seria até um pouco, dependendo do nível do empreendimento, né? Seria até inaceitável, assim, para a maioria dos casos. Sim. A gente acredita que, por exemplo, nossos planos a gente pede 3 meses, né? Esses 3 meses são porque o primeiro mês a gente dedica diretamente para realizar um plano de manutenção, operação e controle da edificação. Daí, terminado esse plano de manutenção, operação e controle, depois dessa construção, a gente já parte direto para a inspeção predial, né? Que nós já partimos para vistoriar, observar digamos assim, alguns sistemas construtivos de forma mais minuciosa para a gente obter problemas mais complexos, né? E como vocês falaram, né, vocês conversam com o síndico. Com certeza. Com os zeladores também, que vê muita coisa, e aí já vai ter umas focos, né? A entrevista, né? Já é aquela consulta, né? Isso, a entrevista. O médico com o paciente, o que você está sentindo, quais são as dores que já existem aí, né? No processo de inspeção predial, a entrevista com os usuários é fundamental para que nós possamos ter, digamos assim, um norte de onde nós vamos ter que dar uma certa prioridade. Sim. Seja para a parte elétrica, seja a parte de impermeabilização, seja para a parte da questão estrutural da edificação. Então, nesse sentido, a gente direciona, digamos assim, os primeiros dias para essa questão de situacionar, né, o que é o condomínio, para isso entrar, digamos assim, para a gente ter uma definição do que é o condomínio de fato, a gente já trabalha essas entrevistas. Até porque muitas das vezes os síndicos eles chamam a inspeção porque já tem algum problema lá. Isso. Eu já vou chamar porque tem um problema. Às vezes, porque tem que ser feito, está na lei, enfim, tem que fazer. Mas quando já tem um problema, isso acelera. Sim, uma aceleração, e não vamos chamar, porque ele já até, vamos logo atacar aqui. Lógico que vocês têm uma seleção para prioridades, ou grau. Com certeza. Você quer isso, mas isso aqui é bem mais importante. A gente vai pontuar aqui, mas tem que atacar logo aqui. Uhum. E tem uma coisa engraçada, Davi, que é assim, ó, o síndico quer resolver, olha, eu quero resolver isso aqui,
eles pinga-pinga aqui no telhado do cara, porque esse cara tá reclamando comigo direto, eu não aguento mais. Não, mas a gente tem que resolver logo isso aqui, porque isso aqui é muito mais importante, a parte estrutural, um exemplo aqui, né? E às vezes o cara quer gastar até mais aqui, vai gastar mais isso aqui, mas é porque é a reclamação dos moradores para ele do que essa parte estrutural. Tem muito disso. Sim. Eu acredito que isso aconteça, né? Acontece muito. E muitas vezes também acontece do pontapé inicial para a inspeção predial ser geralmente um morador, que tem um certo nível de exigência, vamos dizer assim, com o condomínio. Aí ele já requisita o síndico de uma forma mais incisiva, e o síndico ele quer se defender de alguma forma, ele quer ter um parecer técnico para estar resguardando não só a edificação, mas ele também enquanto gestor. Daí ele vem e solicita uma inspeção predial, certo? Mas o outro motivo que ocasiona isso seria também em questão de notificação pela AGFIS, né? Uma quantidade considerável de chamados, pelo menos para a gente, principalmente para, digamos assim, imóveis de objetivo comercial, que a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização da Prefeitura de Fortaleza, bate na porta, pergunta: cadê a inspeção predial? Porque ela deve estar junto com a vara de funcionamento, é um documento como qualquer outro, plano de gerenciamento de resíduos, se for necessário para o estabelecimento. Então, junto com aquelas plaquinhas, deve estar a inspeção predial. Se não tiver inspeção predial, a AGFIS ou notifica, ou ela já chega multando, dependendo do caso. Ela vai criar seus critérios, que aí até esse ponto eu desconheço. Mas ela vai chegar e vai dar um parecer em cima daquilo ali, vai ou estipular um prazo ou elaborar uma multa e já prever um próximo retorno. E caso a inspeção predial não esteja em dia, vamos dizer assim, eles não pedem nem o CIP, eles pedem pelo menos o certificado de concessão de prazo. Sim. Que, digamos assim, é a entrada da inspeção predial. Quando a gente entra e a gente faz a inspeção e protocola o laudo, caso tenha alguma ocorrência, algum caso, algum sistema construtivo em estado crítico, ele dá essa concessão de prazo para a solução do problema que está em estado crítico, né? Só voltando ao assunto que eu já falei contigo. Então, quando o órgão chega lá, ele dá um prazo para que, pelo menos comece a inspeção, ou já tem um prazo para que vocês entreguem? Não, só para começar. Eles pedem um protocolo, né? Às vezes que nós tivemos contato com esses casos, eles pedem um protocolo. Esse protocolo, ele é gerado à medida que a gente bota o laudo, certo? Quando a gente tem que botar pelo menos o laudo inicial, que é aquele laudo que todo mundo recebe, que é com todos aqueles defeitos, todas aquelas anomalias que tem que ser sanadas, e com base nele, ele já entrega, digamos assim, um CIP provisório, que seria justamente esse certificado de concessão de prazo, né? Sim. Que é justamente o tempo que a prefeitura dá para que a edificação sane esses defeitos críticos, né? Todos os sistemas construtivos que estão com defeitos críticos. Então vamos dizer que nós temos problemas com incêndio, com o sistema de combate a incêndio, né? Então, se esses sistemas, que geralmente são críticos, né, tiverem desconformidade, a gente vai ter que sanar esses problemas. A gente volta lá no sistema, existe um sistema da Selma para a gente estar trabalhando em cima dele. A gente afirma que foi sanado o problema e daí ele gera o CIP definitivo. Só uma perguntinha que eu sempre faço para quando eu encontro os síndicos, quando me tocam esse assunto. Quem faz a inspeção, não é interessante passar a própria correção. Sim. Bom que tenham dois prestadores. Com certeza. Isso é um ponto importante. Porque tem empresas aqui que faz a inspeção e faz a correção e... Isso. Ele vai supervisionar, não. Ele fez a inspeção, vou fazer com ele que ele já conhece tudo. Isso. E quem vai supervisionar isso? Isso, exatamente. Existe um perigo, existe um risco. Desculpa, eu contratei ele já fez a inspeção, sabe o que eu preciso e ele vai deixar tudo regularizado. Eu tenho a inspeção e alguém para realizar isso. Que o próprio da inspeção pode fazer essa supervisão do trabalho, né? Que tem que ser... não tem nada contra, né? Agora a questão mas quanto mais você puder... Quanto mais você puder desassociar um serviço do outro, né? Sim. Maior a garantia de que aquilo vai ser bem feito. Em caso tenha alguma coisa para ser corrigida no trabalho executado ali,
Ó, você executou e você supervisionou. Tem duas pessoas para cobrar ali. Eu vejo dessa forma. Com certeza. Entendeu? Eu tava vendo aquele conflito de interesse, tá? Tô ali. E tem uma coisa aí, um aspecto que é interessante citar também. São duas, digamos assim, empresas, ou seja, tem mais cabeças trabalhando no processo. Né? Sim. Então, além de agilizar, além de troca de ideias, né? Porque pode ser que o vistoriador observe uma coisa e o executor observe uma coisa completamente diferente. Sim. Então, nesse âmbito, a gente observa que essa troca de ideias, quanto mais troca de ideias houver nesse tipo de processo, melhor. Então, o ideal seria realmente desvincular, digamos assim, a entidade que vai fazer o vistoriamento, o acompanhamento dessas obras e quem vai executar as obras.